Muito bem, estamos de volta com mais um espaço reservado para uma boa prosa, que é a que se propõe a nossa estação Hub One ao abrir as portas, ligar os microfones e câmeras no podcast Estação. Já tivemos aqui estudante, político, o prefeito já passou por aqui, historiador, o Vander Piaia, e hoje eu tenho o privilégio de conversar com, vai me permitir dizer, claro, um amigo com quem trabalhei na gestão do Salazar Barreiros. Não precisa buscar o calendário nem a agenda, nada, você deixa para lá, mas foi muito bom para mim, foi um privilégio reencontrá-lo agora aqui na estação Hub One, comandando a Agência de Inteligência e Fomento de Cascavel. É claro que ele vai falar sobre o que é isso, a que se propõe, mas antes eu vou cumprimentar o Fernando Dillenburg, que vai falar um pouquinho sobre a sua própria trajetória desde a Europa para cá, com seus antepassados. Vamos começar com o Éden. Mas, Fernando, obrigado. Você sabe que é um privilégio tê-lo aqui para falar um pouquinho da tua trajetória, que é cheia de vasta experiência, mas também esse desafio que é um upgrade para Cascavel, se é que Cascavel consegue, porque o que já cresceu essa cidade não é brincadeira, e você participou de tudo isso, né? Seja bem-vindo. Obrigado, Júlio. Bom dia. Realmente é um privilégio isso, né? Nós estarmos aqui na estação Hub One, que é uma coisa extremamente inovadora, que é um desafio para todos nós. E a vida da gente é feita de desafios, né? Sim, Nascer é um desafio, você crescer num país como o Brasil é um desafio. E participar da gestão pública é um outro desafio maior, né? Você acaba gostando disso. E o envolvimento acaba acontecendo e se repetindo, né? Como é nosso exemplo, né? Sim, estivemos em outras administrações e estamos aqui de novo hoje tentando colaborar com aquilo que a vida nos permite, né? Que é a grande experiência que a gente adquire com o passar dos anos. Eu vou pedir para o nosso internauta entender, quando parecer que eu estou puxando muito a sardinha para Cascavel, essa não é a intenção, mas acaba acontecendo naturalmente, porque nós moramos aqui. E acredito muito que o que é bom precisa ser admirado, aplaudido e até copiado. E é fato dizer que a própria cidade de Cascavel tem muitas iniciativas que foram inspiradas em outras regiões do Brasil e do mundo. E é assim que a banda toca mesmo. E eu estou falando isso, Fernando, porque nós recebemos um casal de amigos com quem eu convivi em Rondônia. Eles estão morando em Maringá, que é um exemplo de cidade também. Mas eles passaram o final de semana aqui absolutamente fascinados. E não pareceu algo exagerado, eles realmente estavam embasbacados por terem conhecido a Cascavel lá de trás e voltar agora e ver a diferença. Como é que você, que participou de gestões, conhece essa história como engenheiro, inclusive com a participação do Lerner em algum momento aqui, recebe ou receberia esse tipo de comentário quando a pessoa vê a mobilidade, as ruas, as calçadas? Claro que é delicioso para a gente, mas você que esteve muito efetivamente presente, como é que é para você perceber isso? Olha, é uma coisa que nos dá muito orgulho, né? Eu não sou cascavelense por um detalhe. No ano que eu nasci, a minha mãe estava grávida de 8 meses, Certo. E aí ela veio exatamente aqui onde nós estamos, que era o aeroporto. Sim, perfeito. Pegou um avião para o Rio Grande do Sul. E eu acabei nascendo no Rio Grande do Sul, que era a cidade que a minha família morava, né, Carazinho. Ela foi para lá para que o parto, né, no qual eu nasci, fosse feito pelo mesmo médico que fez o parto no qual a minha mãe nasceu. Ah, que coisa interessante. Então, quer dizer, havia essa tradição. O Rio Grande do Sul era um estado, naquela época, né, muito mais desenvolvido que o Paraná. Cascavel, na década de 50, era um lugar cheio de mato, né, de incertezas. E o meu pai, então, fez com que minha mãe fosse ao Rio Grande do Sul para que eu pudesse nascer lá. Alguns meses depois, acabei voltando e, honestamente, eu me considero cascavelense, né? Fui feito aqui, embora tenha nascido no Rio Grande do Sul. Então, você crescer como uma criança aqui, estudar aqui, dar os primeiros passos aqui, depois se formar, e toda a minha vida profissional foi aqui. E ainda, além disso, participar desse processo de construção dessa cidade, que foi feita sempre a muitas mãos. Sim, claro. Nós tivemos grandes prefeitos, mas nós tivemos um povo muito empreendedor. Pessoas que largaram tudo que tinham em outras regiões para desbravar uma região que era pura floresta de araucárias, né?
e que foi a primeira base econômica do crescimento da região, foi a exploração da madeira. Então, você poder participar disso, seja como profissional, como empresário, e também depois como servidor público, né, dando a sua contribuição para esse crescimento, é uma coisa que nos enche muito de orgulho. Sim. E isso se repete, porque o que a gente deixa da vida da gente é o que a gente constrói. Não são bens materiais. Lógico que isso nos ajuda a viver, facilita o nosso dia a dia, mas o que fica para a posteridade são as ações que a gente faz e que ficam marcadas ao longo desse tempo. E eu tenho a alegria de dizer que de muitos grandes eventos, de muitas grandes obras que existem em Cascavel, ter a participação da gente realmente é uma coisa que é muito satisfatória. Curiosíssimo e muito apropriado esse DNA do Fernando, porque você que está acompanhando a gente, a estação Hub One fica perto da prefeitura de Cascavel, entre a prefeitura e a rodoviária, no lugar onde antigamente foi a primeira pista de aviação, o primeiro aeródromo. A estação de aviação, depois virou estação de transbordo, um terminal de transbordo, e agora é uma estação de inovação. Aqui desceram os aviões na década de 30 dos Correios, e no início da década de 1950, um DC Douglas desceu aqui para levar os primeiros 15 passageiros. E essa história hoje tem em Cascavel com o melhor aeroporto regional do Brasil, o que faz parte desse orgulho também, né? É verdade. E tem até umas brincadeiras, né, a respeito do Douglas, desse 3. Esse avião, o pessoal dizia assim, mas por que é desce 3? Não, é porque sobem 21 passageiros e só descem 3. Então era a brincadeira que se fazia aqui, mas esse avião sempre foi considerado, inclusive na época das guerras, né, da Segunda Guerra Mundial, o avião mais seguro da história da aviação. Perfeito. A cidade de Cascavel, Fernando, ela tem uma característica que eu queria ver contigo, que se bate no nosso santo, porque como eu fiquei em Rondônia há 21 anos, e nesse período eu tive a oportunidade de visitar minha filha na Austrália. E guardadas as proporções, e lembrando sempre de Cascavel, todo lugar em que as pessoas foram e não iriam embora, ou seja, o Velho Oeste americano, por exemplo, a pessoa foi com a passagem de ida quando muito. Ou seja, eu preciso fazer desse lugar um lugar muito bom, porque eu não vou embora. E é isso mesmo, né? Não faz sentido isso, né? Esses lugares têm similaridades. Exatamente. E a gente brinca também aqui dizendo que quem vem a Cascavel e bebe da água daqui não vai mais embora. Eu acabei voltando mesmo, e eu acho que isso expressa esse sentimento desses seus amigos que estiveram aqui passando o fim de semana. Sim. Né? Quer dizer, as pessoas que participaram dessa construção foram muito felizes. Por quê? Porque cada um deu a sua contribuição e nós estamos tendo, né, um exemplo nos últimos 7 anos, né, completando agora a segunda gestão do Paranhos, que quando existe interesse, quando existe vontade política, quando existe um pouco de amor naquilo que se faz, as coisas acontecem muito mais rapidamente. E esses últimos anos têm sido um exemplo, né, de que a cidade pode realmente, quando há dedicação, quando existe um grupo bem formado e com um objetivo de fazer o melhor, as coisas realmente se tornam melhores e Cascavel explodiu, né, como sempre aconteceu, mas de uma forma exuberante agora, com uma série de ações que coincidiram, né, de nós podermos ter uma gestão que fez isso. Eu me refiro ao quê? A possibilidade de crescimento da cidade, né, com o aeroporto, que era uma necessidade de 30 anos, né, um aeroporto digno da Cascavel e da região, a solução de alguns problemas que não foram diretamente da prefeitura, mas que coincidiram com esse período pela força política que se criou. O Trevo Cataratas, que era uma necessidade de 40 anos, e calhou agora, né, dessa necessidade se tornar realidade. O próprio cuidado com a cidade, né, fazer com que a cidade se torne querida. Hoje, o grau de defesa que o cidadão cascavelense tem sobre a cidade é um fato inédito. Antigamente a gente ouvia muita gente falando mal de Cascavel, como se isso fosse melhorar. Hoje não. Essa unidade que se criou entre poder público e iniciativa privada e a própria sociedade, nós temos um exemplo de que todos juntos se consegue mais. Hoje todo mundo defende Cascavel, todo mundo briga pela cidade, e os resultados acabam aparecendo. Então, esse eu acho que é o grande legado que está se deixando desse período da gestão Paranhos. A unidade que existe entre todos os componentes da nossa sociedade. E é a prova de que juntos nós podemos sempre mais, né? Então, esperamos que isso possa ser continuado
e que nós possamos colher os frutos perpetuamente de um comportamento coletivo, né, da sociedade. Tem um bocado aqui da teoria norte-americana das janelas quebradas, Fernando, ou seja, vou preservar, vou recuperar, estragam, recuperam, até que o pertencimento veio e hoje a cidade é limpa, tem jardins, tem um pouco disso, de teimosia no bom sentido dos gestores? Eu acho que ainda não atingimos um grau ideal, né? Basta a gente ver o nível que a gente tem de depredação de bens públicos, mas isso é bem menos do que em muitas cidades. Exatamente, porte, né? Exatamente, mas é um aprendizado, né? E esse sentimento de pertencimento que nós acabamos de falar ajuda muito nisso, porque o cidadão começa a perceber que aquilo que se constrói não é para os outros, é para ele mesmo. Quer dizer, então, onde ele mora, né? Exatamente. Cidade, então, o que acaba acontecendo? As pessoas, aos poucos, vão tomando consciência de que é necessário que todos nós cuidemos daquilo que foi construído por alguns, mas que é para todos. E isso é um aprendizado, e nós temos evoluído muito nisso também. Sim. Então, são outras coisas que nos dão uma perspectiva muito positiva, né, para o futuro da cidade e para quem vive nela. Que papel uma agência de inteligência e fomento pode desempenhar num cenário como esse? Bom, a ideia da agência é de que ela seja um facilitador de investimentos, seja no sentido de atrair investimentos de fora, seja no sentido de incentivar os empreendedores e os empresários de Cascavel, né, com as perspectivas, né? Nós temos um banco de dados magnificamente criado e nós podemos estudar todas as cadeias econômicas que atuam na cidade e detectar quais são as atividades econômicas com mais perspectivas de crescimento nos próximos anos. E com isso nós podemos procurar os empresários que estão atuando nessas atividades e mostrar a eles os números e dizer, olha, se você investir no seu negócio, nós podemos criar condições para você, nada de doação, mas nós podemos achar caminhos de financiamentos, fazendo parcerias com entidades financeiras, que é o lado do fomento, e permitir que esses empresários investam no seu negócio com uma segurança um pouco maior, porque nós temos os números. E nós dizemos, olha, o seu mercado cresceu, se você ampliar o seu negócio, você vai ter possibilidade de gerar mais empregos, de ganhar mais dinheiro, de melhorar a renda média dos seus trabalhadores e de gerar mais tributos para o município. Então, ou seja, é o jogo do ganha-ganha. Sim. E não existia uma entidade que trouxesse para si esse trabalho. E é o caso da agência. A agência vai trazer empresários de fora, mas vai também procurar os empresários daqui para que eles invistam, cresçam e façam a cidade crescer como tem feito continuamente. Então, o que a gente imagina? Se Cascavel já é uma locomotiva por si só, né, pelo empreendedorismo do seu povo, com a agência a gente pode esperar de que isso se manifeste mais rapidamente ainda e o crescimento da cidade possa ser maior do que já é. Fernando, o fato dela ser vinculada, devido à correção da palavra, com o poder público, ela é um facilitador ou é uma barreira a ser superada? Ela foi criada pelo poder público, mas o grande motivador disso é a sociedade organizada. Maravilha. Tanto que o conselho é composto apenas de entidades que atuam diretamente no desenvolvimento econômico. E a lei que foi criada, e isso inclusive por um pedido do próprio prefeito Paranhos, que a escolha do presidente da agência seja feita por uma lista tríplice, lógico, é escolhida pelo prefeito porque é uma autarquia municipal. Sim, mas o nome vai ser escolhido pelo prefeito de uma lista tríplice apresentada pelas entidades. Então, o CODESC, né, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico da cidade, ele engloba hoje em torno de 68 entidades organizadas da sociedade cascavelense. E essas entidades é que vão apresentar, quando houver necessidade da mudança do presidente, vão indicar essa lista para que o prefeito escolha dentro desse nome a pessoa que vai conduzir os destinos da agência. Então, a ideia é de que isso seja uma prova de que a agência é muito mais da sociedade organizada do que do poder público. Sim. Então, eu acredito que isso vai ser um facilitador, porque essa sinergia que se criou entre as entidades e o poder público, nessa gestão especificamente, precisa ser preservado.
e através da agência talvez isso seja um dos caminhos para que ela se mantenha assim. No cardápio da agência, o prato principal é o banco de dados? É isso que realmente faz a diferença? Digamos que é a maior ferramenta que nós podemos ter, porque o conhecimento hoje, né, cada vez mais se torna a grande arma de quem quer pensar no futuro. Entendi. E a agência, a ideia é de que nós possamos antever esses movimentos econômicos e que nós possamos já oferecer isso, né, seja para quem vem de fora, seja para quem já está aqui, informações que facilitem, né, ou que deem coragem para a pessoa poder fazer os investimentos, às vezes nesses períodos de incerteza que a gente enfrenta, né, como nós estamos vivendo hoje. Então, ela vai ser sempre uma ferramenta de informação. E esse banco de dados, obviamente, é a maior ferramenta de informação que existe hoje em um município do interior do Brasil. As commodities, o serviço, o maior evento agro do Brasil, Cascavel tem um estilo, tem um padrão, né, comportamental no que diz respeito ao contexto econômico. É para não fugir muito disso e fortalecer isso, ou cabe também novas possibilidades mercadológicas aqui, Fernando? Principalmente novas possibilidades mercadológicas. Por quê? Hoje não nós tá fechado. temos... Não, pelo contrário. A ideia é de que nós possamos fornecer ferramentas para que aquelas bases da nossa economia, que são lá, digamos, 10 setores econômicos, a gente crie ferramentas para que eles possam continuar expandindo e, se possível, de uma forma mais consistente ainda. Mas nós vamos poder explorar hoje setores que são monetariamente pequenos. Por exemplo? O primeiro projeto que a gente está trabalhando, estou dando em primeira mão aqui, por favor, faça isso. É um trabalho sobre um programa de piscicultura para Cascavel. Maravilha. Né? Nós pesquisamos e vimos que hoje a região oeste do Paraná é o segundo maior polo pesqueiro do Brasil. Nós temos cooperativas hoje que produzem centenas de toneladas de pescados em torno de Cascavel. Olha só. E Cascavel não tem isso, né? Ou tem incipiosamente um programa disso, ou individualmente até. Mas tem espaço para. Mas tem espaço para. Então, o primeiro projeto que nós estamos desenvolvendo dentro da agência é o projeto Piscicultura. E nesses estudos iniciais que nós estamos fazendo, nós vimos que a piscicultura não se resume a fazer açudes para criar tilápia e fazer filé de tilápia. Certo. Nós temos outras variedades que podem ser estudadas, inclusive variedades amazônicas que podem ser adaptadas, né? Que existem estudos para se adaptarem à nossa região. Maravilha. Mas nós temos também mais 2 linhas que nós já pesquisamos e que é possível que dentro desse projeto de piscicultura a gente inclua. Um dos maiores produtores de peixes ornamentais do Brasil é aqui de Cascavel. Olha só. Então, nós podemos procurar incentivar isso, claro, e vamos fazer para que isso seja um grande mercado mundial e com um valor agregado muito alto. Né? Então, é uma segunda linha do abate de pescados, é a produção de peixes ornamentais. E existe uma terceira linha, que é a linha do turismo rural. A Sendec já está desenvolvendo um programa bem consistente de turismo rural e nós percebemos que se nós podemos ajudar alguém a construir um açude para produzir peixe, nós podemos usar isso para entregar para um frigorífico para exportar carne. Mas nós podemos também fazer com que um produtor rural ou proprietário rural que tem uma pousada, que tem uma cozinha que produz geleias e produtos naturais da própria propriedade, possa ter um açude e ter um pesque-pague. Então, e ainda fazer uma comidinha. E ainda fazer uma comidinha que vai sítio, atrair pessoas para o perfeito. turismo rural. Então, nós vamos atuar em 3 linhas, né? A produção de proteína para abate e exportação ou para consumo interno, a linha dos peixes ornamentais e também o turismo rural através de açudes para pesque-pagues. Então, essas janelas vão se abrindo. Né? O prefeito já nos pediu também no futuro, né, que nós façamos um estudo sobre a vocação de cada um dos nossos distritos. Então, ainda esse ano nós vamos trabalhar com isso. Por incrível que pareça, eles são bem diferentes. Né? Bem diferentes. Próximos então, e diferentes. Exatamente. Por quê? Pela topografia, pelo tipo de produção que existe. A formação cultural. Exatamente. Né? Nós vamos contratar um estudo, isso não é uma coisa que nós temos essa expertise, mas a autarquia, a agência de inteligência pode contratar.
Então nós podemos contratar terceiros, o Sebrae ou alguma empresa de consultoria, no sentido de fazermos o estudo da vocação de cada um dos distritos e depois definirmos políticas de investimento do município ou de incentivo a empreendedores para que se instalem nesses distritos, né? Assim, por exemplo, Sede Alvorada já está se desenhando como uma área de crescimento industrial, né? A Nova Ferroeste vai sugerir um grande aumento da área de logística na região do entorno da Ferroeste. O que vai precisar num setor de logística? Mão de obra. São João está muito próximo dali. Então, São João, além da aptidão da agricultura, da pecuária ou de produção de um cinturão verde, alguma coisa assim, pode se tornar um distrito dormitório para as pessoas que vão trabalhar nas imediações, né, da logística da Ferroeste. Por quê? Porque vai ser muito mais perto a pessoa morar em São João e trabalhar na Ferroeste do que morar no Santa Cruz, por exemplo, e ter que atravessar a cidade inteira. Então, são exemplos assim que eu estou imaginando. Eu acho tão legal, Fernando, porque você tem ali, por exemplo, no São João, já que você citou, e é onde fica a sede da Fundetec, uma característica de produção rural do micro e do pequeno. E ele está perto da periferia, ele está perto da cidade. Para ele não fazer um êxodo curto, o ideal é que ele receba esse tipo de incentivo. Exatamente. Né? Aí ele fica lá. Né? E aí, se você puder ter esse estudo tecnicamente embasado, você pode definir políticas públicas já voltadas para esse estudo, sim, com uma assertividade muito maior do que você ficar apenas imaginando coisas, de repente com um pensamento, né, de alguém que viu alguma coisa naquele momento e decidiu fazer aquilo. Não, informação é tudo. E se você tiver uma informação tecnicamente bem conduzida, você acaba tendo decisões muito mais acertadas. Então, de novo, volta a essa função da agência, de pensar ações futuras, mas com um embasamento técnico e com informações precisas, seja do que foi no passado, sim, da tendência atual e do que isso vai representar em termos de futuro. Então, nós temos um banco de dados, inclusive, de tendências mundiais. Olha que legal, isso é ótimo. Então, a gente consegue estudar a economia mundial e verificar nossa base, o agronegócio. O que vai acontecer nos próximos anos? Tem alguma atividade econômica que a gente pode incentivar ou alguma ação que a gente possa fazer preservar uma crise que está se avizinhando? Sim. Ou seja, essa troca de informação com o setor produtivo vai ser uma outra das ferramentas que a agência vai poder fazer, e à medida que ela for se consolidando, nós vamos conseguir ter equipes técnicas muito mais bem treinadas. Nós estamos agora na fase de aprendizado. Certo. Então, cada dia que se passa, nós acabamos adquirindo um conhecimento técnico e um número de informações que vão se somando, né, a esse arquivo que existe, e cada dia tornando muito mais importante esse conhecimento que nós estamos adquirindo. Fernando, a agência acabou de nascer aqui na raia de segmentos e setores da sociedade. Ela deu a largada, mas ainda já tem outros que estão bem mais à frente. Como fazer para que outros setores, segmentos, associações, sindicatos, setores organizados, sociedade organizada para o fomento se inteirem? Ou seja, não é necessariamente uma competição, aliás, longe disso. Como fazer então para que essa corrida seja integrada, Fernando? Olha, a cidade está se organizando muito bem. Tá, pois é. O Codesc é um exemplo, como eu falei, já tem. Conselho é um exemplo. Ele consegue agregar 68 entidades de todas as atividades econômicas. O Codesc contratou e está prestes agora a entregar para a sociedade o projeto Cascavel 2050. Ah, que maravilha. Isso é muito Eles juntaram, na última reunião na SIC, quando eles fecharam esse programa, eles informaram que esse trabalho reuniu, se não me engano, no seu número preciso, 193 sugestões de ações, seja públicas, sejam privadas, para Cascavel atingir seus objetivos em 2050. Uma métrica então, fabulosa. Então você imagina, desses 190, nessas 190 ações, quantas delas não podem vir para a agência para se transformarem em projetos? E esses projetos podem ser conduzidos pelo poder público, podem ser conduzidos pela iniciativa privada ou por ambos. Perfeito. Então, abre-se um leque muito grande. Sim. E, respondendo na sua pergunta, isso já automaticamente vai integrar, vai atrair essas entidades e todas as entidades organizadas da sociedade
no processo da agência quando for se tratar de desenvolvimento econômico. Obviamente que tem muitas ações que são para a saúde, que são para a educação, e aí vão se tratar diretamente com as secretarias específicas. Claro. A agência não vai substituir ninguém, nem mesmo... Mas pode orientar, né? Lógico, vai participar, vai dar opinião, mas nem mesmo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? Que já se pensou, mas vai haver sombreamento de ações. Não, a agência vai trabalhar com projetos que a agência desenvolver para o crescimento econômico da cidade e da região serão repassados para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico transformar em ação. Ou seja, a agência vai continuar com o seu grupo específico de profissionais no sentido de desenvolver projetos. Ela é meio de campo. Né? O centroavante que vai fazer os gols são as secretarias do município. Então, nós vamos trabalhar também com a captação de recursos, projetos para captação de recursos, programas do governo do estado, do governo federal que gerem possibilidade de atrair recursos para o poder público. A agência vai, junto com a Secretaria de Planejamento e Gestão, trabalhar nessa captação de recursos. Ou seja, tudo aquilo que a gente puder trazer desenvolvimento para a cidade, a agência vai tentar, de uma forma ou de outra, participar. Nessa raia imaginária que eu citei, nessa pista, tem também as outras cidades. E a gente participou de gestões, ou participou de momentos do Paraná, em que isso era muito beligerante, né? A competição era muito acirrada e às vezes até desleal na atração de recursos para determinadas cidades. Isso amenizou bastante, arrefeceu, mas ainda existe. A agência pode cumprir um papel importante nisso, né, Fernando? Exatamente. Olha, nós já estamos nos aproximando do POD, Sim. Programa Oeste em Desenvolvimento. Cascavel hoje se tornou um polo. Sempre foi, mas hoje mais do que nunca, né? Ela é um polo regional. E a gente não pode pensar no crescimento de Cascavel sem a gente pensar no crescimento da região. Então, a agência pode sim e tem que fazer isso, né? Ser o elo cascavelense dessa integração regional. A gente já conseguiu e estamos em vias aí de ter o anúncio, né? Eu acho que até extraoficialmente já foi dito, mas a Itaipu vai, né, nos ajudar a construir o estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental do nosso anel rodoviário. Excelente. Que é uma coisa que nós estamos, né, na gestão Paranhos aí, desde 2017 tentando viabilizar. Por quê? Porque não é uma obra para Cascavel. Hoje, quem vem de Foz do Iguaçu e vai a Curitiba... Passa todo mundo por aqui. Exatamente. Às vezes leva 1 hora para atravessar o perímetro urbano de Cascavel. E esse anel rodoviário, que teria um contorno sul, um contorno norte, o oeste nós já temos, seria um facilitador para todo o sistema de logística. Maravilhoso. E em termos de gestão urbanística de Cascavel, de mobilidade, também seria extremamente importante. Nós podemos ter a 277, né, a atual 277, como a nossa linha verde, né, que a 116 em Curitiba se tornou linha verde. Boa comparação. A 277 se transformaria na nossa linha verde, criando um polo de desenvolvimento comercial, de serviços, né, muito importante. E o fluxo no entorno seria mais exatamente. ágil. E quem simplesmente passa por Cascavel teria um conforto para sua viagem, um ganho de tempo, o transporte de produtos que vai para Porto de Paranaguá ou que vem do Porto de Paranaguá para outras regiões, inclusive Argentina e Paraguai, seria um grande facilitador da mobilidade. Então, quer dizer, essas ações que acabam acontecendo já estão acontecendo via agência. E essa é uma das possibilidades. A demanda que existe de crescimento da região é infinita. Você termina de defender uma bandeira e consegue atingi-la, você já tem outras. Sim, perfeito. Então, cada dia que ela for se envolvendo nesses problemas, primeiro locais e depois regionais, vai criar uma importância da atuação da agência que vai torná-la imprescindível para o crescimento tanto de Cascavel quanto da região. E até que ponto a máquina pública entra nesse contexto, tendo em vista o fato de que, embora nós já tenhamos evoluído muito, Cascavel é um exemplo, mas eu fui assessor de um governador do Norte, que hoje é um senador expoente do Brasil, Dr. Confúcio Moura, pessoa que eu amo muito. Aprendi demais com ele, Fernando, mas ele às vezes me chamava e falava assim: filho, a burocracia, ela humilha a gente. Aí eu pensava, mas se o governador está falando isso, imagina o trabalhador ou o empreendedor, né? E é fato.
essa desburocratização e a máquina entendendo melhor papéis como esse, até para desafogar o protocolo, é desafio de vocês também na agência, Fernando? Uma das situações da escolha do modelo jurídico ser uma autarquia Certo. é esse. Entendi. A autarquia, embora esteja presa à burocracia oficial, que diga-se passagem, infelizmente no Brasil ainda é uma necessidade. Não tem dúvida. Então a gente reclama e tal, mas o que a gente já vê aí no Brasil de problemas, né, de gestão pública. Imagina se não tivesse uma Imagina gestão se não tivesse isso. Eu diria rigoroso, que né? os bons pagam pelos maus, né? Quer dizer, infelizmente é uma realidade do Brasil. As pessoas que têm boa intenção e que poderiam fazer muito mais do que fazem, né, são prejudicadas pela burocracia, mas infelizmente eu não sei qual percentual, mas um grande percentual é necessário que seja assim, porque senão se perde tudo, né? Então eu diria que hoje ainda é no Brasil a burocracia um mal necessário para que se tenha respeito com a coisa pública. E infelizmente em alguns lugares, e graças a Deus como Cascavel, sofre com a burocracia, porque aqui nós teríamos condições talvez de fazer muito mais, porque a gente sabe que existe boa intenção e existem bons projetos, mas faz parte do crescimento de uma nação. Mas é uma gestão notadamente desburocratizante, né? Porque há muitos avanços para o empreendedor. Exatamente. Aqui, né? Então, o próprio exemplo que nós temos da desburocratização na aprovação de projetos com a prova digital, que começou na gestão do Paranhos em 2017, quando eu estava na Secretaria de Planejamento, e hoje automatizou isso, inclusive com a BITSE, né? Então, hoje o processo de construção para o setor de construção civil evoluiu muito. Basta ver o número de obras. Exatamente. A própria agora a possibilidade de você conseguir acesso a todos os seus tributos via internet, a abertura de empresas, ou seja, tudo aquilo que foi possível evoluir, Cascavel evoluiu, né? Tanto que está aí, né? A segunda melhor cidade do Brasil para se viver, é um exemplo claro de que o esforço acaba valendo a pena, mesmo contra o processo dessa burocracia. E é possível evoluir sempre mais nesse sentido de você poder ir simplificando essas coisas. E quando você se esforça, você acaba conseguindo, né? Exemplo da segunda melhor cidade do Brasil e do melhor aeroporto regional do Brasil pela segunda vez em 3 anos, né? É exemplo de que o esforço coletivo vale e que o esforço de você fazer as coisas acontecerem, apesar da burocracia, elas acabam acontecendo. Fernando, um exercício de bola de cristal aqui entre nós, na mesa do podcast Estação. Você acredita que haverá uma procura maior de empreendedores locais, regionais, ou de empreendedores de fora interessados em um mapa de investimentos como Cascavel? Eu acho que isso é um processo que nós temos que construir. Né? Hoje Cascavel tem um destaque a nível nacional, cada vez maior. Né? Cada vez maior. Isso é um facilitador. Mas nós vamos criar dentro da estrutura da agência, com parcerias com agências do Estado e agências do Brasil inteiro, no sentido de que nós possamos divulgar a cidade, criar nossas potencialidades, torná-las conhecidas de todos, dentro e fora do Brasil. Ou seja... E dentro e fora do próprio município também. Exatamente. Incentivando os locais e atraindo gente de fora. Esse é um programa que nós precisamos fazer. Entra, obviamente, o marketing, entra o conhecimento da própria imprensa, no sentido de começarmos a vender as nossas potencialidades, né, e as nossas especialidades. Para quê? Para que isso se torne voz corrente, né, para que quem queira investir comece a colocar Cascavel no radar. Então, um dos objetivos da agência é que nós possamos criar um sistema de divulgação, seja através de um site, através de redes sociais, podcasts, através de participação em eventos de divulgação de tecnologias, né, de que nós possamos vender tudo aquilo que Cascavel e a região oferece, para que comecemos a aumentar essa atratividade que Cascavel tem. É uma das missões também da agência fazer essa divulgação. Eu citei agora há pouco, mas muito en passant, o Jaime Lerner, por sua participação também na história de Cascavel,
mas eu vou citá-lo novamente porque em algumas entrevistas eu me lembro dele ter falado ou citado um autor que eu gosto muito, que é o Tolstói. E ele dizia, na frase de Tolstói, parafraseando: se queres ser universal, cante a própria aldeia. E é o caso, né, do que a gente está falando agora, né? A gente quer ser global, universal, mas também estamos aprendendo a cantar a nossa própria realidade, né, Fernando? Exatamente. E nós temos que cantar em todos os versos, né? Certo. Nós podemos falar da potencialidade econômica, mas nós podemos falar também da potencialidade da qualidade de vida das pessoas que vão vir investir aqui. Né? Claro, aquilo que a região, que a cidade oferece, de tudo aquilo que nós falamos, né? Da limpeza, do cuidado com as ruas, da cidade estar limpa, mobilidade urbana, né? Uma cidade que se torna grande, mas com problemas menores do que as grandes cidades têm hoje, ou seja, ir pensando as soluções antes de que o problema aconteça. E isso está se tornando uma característica da cidade. Né? Essa implementação agora dos ônibus elétricos que vai acontecer agora nos próximos dias. Exato. Né? É o primeiro processo completo que existe no Brasil. O ônibus elétrico já existe em muitas cidades, mas nós criamos aqui um conceito de que nós vamos gerar a energia através de uma usina fotovoltaica construída em cima de um aterro sanitário, que é uma área degradada. Ou seja, nós estamos criando energia limpa em uma área para abastecer que é degradada, para que nós possamos abastecer os ônibus elétricos que já foram adquiridos, que vai gerar menos poluição, que vai gerar mais conforto, mais mobilidade, né? E numa central de abastecimento que vai reduzir ainda o aumento das tarifas. Eu não me arrisco a falar de redução das tarifas, mas o conceito que existe hoje é de que é necessário investimentos do poder público para que possa funcionar bem o transporte coletivo. Mas o município não tem dinheiro para injetar nisso. Então, a equação é a seguinte: existe um custo de operação do sistema e existe um número de passageiros. Certo. O preço da passagem é você dividir quanto custa o sistema pelo número de passageiros, vai dar o preço de cada passagem. Se nós não temos possibilidade de aumentar muito o número de passageiros, nós precisamos fazer o quê? Precisamos reduzir o custo. O fato de o município comprar os ônibus, sim, sem dúvida, reduz o custo operacional. E a energia o município ajuda muito, fornecendo energia praticamente a custo zero, também reduz o custo operacional. Claro. E aí, na medida que nós tenhamos ônibus melhores, com internet, com ar-condicionado, com silêncio, isso vai animar as pessoas a usarem mais o transporte coletivo. Então, se você reduz o custo operacional e se você aumenta a qualidade, incentivando as pessoas a aumentar o número de passageiros, você tem a possibilidade de que a tarifa, se ela não reduzir, ela não suba tanto. Sim. Então, são ferramentas de subsídio cruzado, que nós chamamos, de que o município controla não o gasto, mas controla o preço da passagem através de serviços que oferece de melhor qualidade, aumentando o número de passageiros ou reduzindo o custo operacional das empresas. É isso que a Prefeitura tem feito ao longo desses últimos 2 ou 3 anos, nesses estudos que agora vão culminar com a entrada em operação desses ônibus elétricos. Fernando, antes da gente encerrar, e eu não posso deixar de falar deles, até porque esse espaço aqui tem como objetivo as futuras gerações, é um espaço de inovação, a meninada já está aprendendo aqui, você acabou de falar da Cascavel 2050, nós somos da mesma geração, você no Marista e eu ali perto no Adventista, né? E eles não têm culpa disso porque não era o tema pedagógico à época, mas nós não fomos ensinados muito ou quase nada a respeito desse tipo de empreendedorismo, a inovação, a atração, o crescimento. Era outra pegada de aprendizado, porque nós viemos de uma geração de trabalhadores braçais, os nossos pais, nossos avós. Como incluir isso, e se isso também te afeta, esse tipo de embate, debate ou plataforma que nós estamos dialogando aqui, na grade, lá a Pérola, minha filhinha, por exemplo, de 5 anos e meio, como levar para ela esse clique de aprendizado? Olha, eu acho que isso está acontecendo
naturalmente. Organicamente. Hoje a informação que uma criança de 5 anos tem, possivelmente seja muito superior à que nós tínhamos com 14, 13, 14 anos, quando saímos na nossa época do ginásio. Perfeito. Então, essa capacidade de aprender, essa quantidade de informação que eles recebem, já ajuda. Mas eu concordo integralmente contigo, é necessário que... padronizar isso. Exatamente, que as grades curriculares comecem desde criança, né, a colocar isso para empreendedorismo. Né? Hoje se fala muito de que é importante levar as crianças até o mercado. Para quê? Para que elas aprendam que tem que fazer uma lista de compras, que você tem que comprar aquilo que é necessário e não aquilo que os olhos veem, que no mercado existem escolhas de produtos diferentes, com preços diferentes, de acordo com a capacidade que aquela família tem, que você chega num caixa que você tem que pagar, e que você tem que trabalhar para ganhar aquele dinheiro. Ou seja, as crianças hoje com uma idade muito pequena já têm capacidade de aprender isso. Então, eu diria que é um complemento daquilo que naturalmente, né, as informações que estão disponíveis através das redes sociais, internet, que na nossa época não existia, já estão disponíveis. E o exemplo dado em casa também é importante. Não tem dúvida. Mas que a grade curricular das escolas precisam começar a fazer isso, seria um grande incentivo para que no futuro, quando essa geração começar a entrar na fase produtiva, o trabalho da agência de inteligência e fomento seja facilitado. Por quê? Porque as startups vão estar aí, as ideias que essas crianças vão desenvolver vão estar. Vai ser muito mais leve, né? Nós estamos, inclusive, ontem o prefeito nos deu o aval para que nós possamos começar a pensar em criarmos aqui, em parceria com a Fundetec e com as startups e com as empresas incubadas, o nosso próprio Shark Tank. Que seriam, né, juntar os nossos incubados aqui, as nossas startups, né, do Hub One, com pessoas interessadas em investir. E faríamos aí, periodicamente, a cada 2, 3, 4 meses, a partir do momento que temos ou a necessidade dos investidores, o interesse dos investidores, ou um número de empresas que possam oferecer-se, né, no mercado para receber investimentos para crescerem, faríamos isso aqui no Hub One, ou seja, juntando o investimento com os novos empreendedores, que no futuro serão essas crianças hoje que estão aí crescendo. Acabou de matar a charada, né? É natural, é orgânico, está acontecendo, depois normatiza. Me ocorreu agora, você falando de mercado, de levar a criança, não tem nada a ver, mas eu lembrei carinhosamente, esses dias, a minha filhinha, Pérola, 5 anos, cara, chegou para mim e falou assim: pai, o que é a fila do pão? Porque às vezes eu falo para ela que ela ainda está lá atrás na fila do pão. Ela disse assim: como é que eu faço para melhorar a minha posição na fila do pão? Eu falei: rapaz, você não pode estar essa pergunta é muito difícil para mim. Peguei ela, levei no supermercado perto de casa, no horário do rush, na hora do pão que sair. Eu falei assim: vamos fazer um negócio, eu acho que você vai entender. Aí fomos para a fila estava grande, ainda bem naquele dia, e nós entramos no final da fila. Eu falei: olha, tá vendo aquela moça lá na frente? Ela está pegando um pãozinho de queijo, o pão que saiu agora. Ela está em primeiro lugar na fila do pão. E nós estamos aqui atrás. Nós vamos esperar. E enquanto a gente anda, outras pessoas vão entrar atrás. Até a gente chegar. Então você tenha calma. Porque a tua posição ainda não está lá na frente. Segura a onda aí, meu. Mas é isso, Fernando. Obrigado. Obrigado. Nós já avançamos bastante na fila do pão, mas temos muito ainda. E com o trabalho a gente vai chegar lá. Você é de uma jovialidade, de um carinho enorme, uma pessoa que eu admiro. Sou fã da tua trajetória. É um privilégio te entrevistar novamente. Fiz isso lá atrás na Tarobá e agora faço aqui no nosso podcast. Espero fazer mais vezes. Saúde, sucesso e Deus te abençoe. Obrigado, eu agradeço. Eu acho que tudo aquilo que nós pudermos ao longo da nossa vida fazer para a nossa família, para os nossos filhos e também para a nossa sociedade, nós vamos ter sempre um grande retorno, que vai ser uma história que nós deixamos. E é o que nós falamos no começo. O que nós levamos na nossa vida é aquilo que nós escrevemos na história da sociedade que a gente convive. E a gente vai ser lembrado por isso e não pelos bens que a gente acaba adquirindo. Verdade, então, é um grande orgulho e uma satisfação que eu consigo, enquanto eu tiver saúde, disposição e puder participar disso de uma maneira ou de outra, eu vou estar participando, porque eu acho que o objetivo da vida da gente acaba sendo esse.
Então eu agradeço o espaço e que a gente possa, em outras oportunidades, à medida que a agência for tomando corpo, né, que nós tenhamos outros eventos que nós possamos divulgar aí para o Cascavelense através do nosso espaço aqui, que ficou muito interessante. Ficou assim. E você que nos acompanhou até agora, brigadão. O espaço Estação Hub One é interativo, podcast também, você pode se informar a respeito, inclusive, da utilização desse estúdio. O Leozinho está aqui, a Amanda, o André, uma equipe top. Nós temos um timaço aqui, galácticos, para te atender em toda a estação. Estação Hub One, nas plataformas digitais, você pode nos procurar. Em breve um site novo para anunciar para você as novidades. E na semana que vem tem mais uma prosa aqui no nosso estúdio. Salutar, educativa e de crescimento, como foi hoje com o Fernando. Fique na paz, fique com Deus, brigadão, saúde, cuide-se bem.